Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Mais um dia, hoje é domingo, não, esquece, hoje é segunda-feira. Ontem foi o dia da família, domingo, hoje segunda-feira, o primeiro dia útil da semana. Você sabe o que nós aprendemos com os espíritos? Que se na segunda-feira nós mentalizarmos trabalho, nós mentalizarmos a cor amarela ou a cor dourada, nós conseguiremos produzir mais. Sabe por quê? Veja bem como a espiritualidade ela nos ensina e nos traz pelo ensinamento a lógica. Os ensinamentos espirituais têm lógicas. Olha, eu costumo comentar com as pessoas aqui na casa, principalmente os mais próximos de mim, que eu sou muito racional. Eu procuro trabalhar esse equilíbrio entre a razão e emoção. Mas eu procuro tudo a lógica, o significado, o porquê, como que é. Eu interrogo os espíritos. Claro, e eles não se sentem ofendidos, não. É porque eu quero aprender. Eu faço como as criancinhas. Mas por que isso? Por que aquilo? Ah, isso aqui é para isso. Mas isso por quê? Eu faço isso. Eu pergunto para os espíritos. Então, esses amigos espirituais, a corrente dos ciganos, nos ensinaram a usar dessas magias das cores pelas velas. Não sei se você teve a oportunidade de passar num atendimento cigano, e se teve, eu acredito que foi instruído para que na segunda-feira acendesse uma vela amarela. Para quê? Por que uma vela amarela em plena segunda-feira? Então eu fui perguntar, mas por quê? Quem usa muito dessa magia é o cigano Juan Domingues. Então eu fui perguntar para ele, meu irmão, por que da vela amarela ou dourada na segunda? Então ele nos trouxe a explicação. Independente onde você esteja no mundo, no planeta Terra, quando chega a segunda-feira, a sua mente, ela naturalmente, ela é remetida a pensar nas atividades que você irá fazer na segunda-feira, certo? Todos nós, não importa onde estivermos e não importa o trabalho que eu tenho que fazer, se eu sou um profissional de uma área ou de outra, ou até mesmo uma dona de casa, ela sabe que na segunda-feira ela tem todas as atividades que tem que ser realizada no decorrer da semana. Isso gera uma força para o universo. Essa força chama-se trabalho. Todos nós na segunda-feira estamos elevando essa ideia de trabalho. Então, quando você acende uma vela amarela ou dourada, você está atraindo para você esse poder. Você atrai literalmente esse poder de trabalho. Você absorve dessa energia que é gerada por quem? Por quem aqui reside no planeta Terra. Todos nós. Olha só como é interessante, não é mesmo? Então o espírito, ele vem trazendo um conhecimento extrafísico, pois não trabalhamos apenas com essa ideia de matéria. Não, trabalhamos com a ideia muito além da matéria, não é? Trabalhamos com a ideia do universo. E a espiritualidade nos ensina a usar dessa força universal. É mesmo. Então, gente, se você quer ter melhor resultado, procura usar na segunda-feira dessa energia, procura absorver dessa energia, acendendo uma vela. A vela, ela vai atrair essa força que está sobre o planeta Terra, que é gerada por quem? Pelos pensamentos dos residentes dessa casa, desse planeta. Então, logo de manhã, tome um banho de flores ou um banho de abrir caminho, como nós aqui disponibilizamos a todos. Acenda a sua vela e você terá muito trabalho para realizar.
Tá bom, gente? Bom, então vamos lá, não é? O programa de hoje tem como tema 4 passos para viver bem. 4 passos para viver bem. Você quer viver bem? Então preste atenção nos ensinamentos que esse amigo espiritual, Dr. José Roberto Alonso, vem nos trazendo, não é? Como ter uma vida mais saudável? Como ter uma vida mais saudável? Gente, a saúde do corpo, ela depende totalmente da saúde da alma, da saúde dos pensamentos, da saúde dos sentimentos. Os corpos, eles estão interagindo o tempo todo. Que corpos? Quais corpos? O corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Todos esses corpos recebem a energia gerada pelo espírito. O espírito é essa energia que alimenta todos os corpos que nós temos. Não somos apenas um corpo físico, ele vai acabar. O corpo físico é a vestimenta da alma, que também veste o sentimento, que veste o pensamento e assim por diante. Não é mesmo? Então, como ter uma vida mais saudável? Aí, José Roberto Alonso nos traz esses 4 passos para viver bem. Então, vamos ouvir este amigo espiritual? Vamos lá? Ah, você está aí. Poxa, Júlio, mas não vai ter prece hoje? Claro que vai ter a prece. Tá bom. Eu ia deixar a prece para depois da mensagem, mas não. Vamos prepararmos para ouvir essa mensagem e absorver. Então, vamos orar. Vamos elevar o pensamento. Na sequência, nós vamos ouvir esse espírito amigo que vai nos ensinar como ter uma vida mais saudável. E aprendemos, Senhor, que a saúde do espírito é alcançada quando nos conectamos a Ti, Pai Celestial, pois o Senhor é a energia da vida. O Senhor recompõe todas as perdas que nós temos, seja a perda emocional, seja a perda física, seja um problema no corpo, sim, seja uma dor no coração, uma decepção, uma tristeza, uma amargura, seja qual for essa perda, o Senhor é a força que repõe em nós o que nós precisamos. Por isso, Senhor, nesse instante, com toda a fé de nossa alma, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos quanto têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, alimentado a alma, vamos agora alimentar o nosso conhecimento, vamos lá? Vamos dar continuidade a esse alimento? Preste atenção nas palavras deste amigo espiritual, José Roberto Alonso. Graças a Deus, tenhamos todos uma ótima tarde, dentro do que o Cristo nos proporciona sobre fé, dentro de uma disciplina do qual todos nós somos ensinados, de buscarmos a nossa cura, seja física ou não,
aplicando essa disciplina no nosso dia a dia, para que o organismo físico possa reagir, dentro desta disciplina empregada por nós, para que tenhamos saúde, para vivermos a vida, aprender e evoluir. Todas as coisas precisam sempre estar acompanhadas por uma prece. A oração nos liga a Deus, a oração nos acalma, a oração nos traz esperança, a oração nos ajuda. E dentro dos povos terrestres, cada povo tem a sua forma de orar a Deus, e todas as orações trazem eflúvios, vibrações, fluidos, que nos ajudam a superar todas as circunstâncias momentâneas que estamos vivendo. É preciso agir com lealdade para com o nosso organismo. Nosso organismo precisa de boas vibrações. Se amar, amar a vida, amar a família, amar tudo que recebemos do Pai Celestial, nos ajuda a ter ponderação nas coisas que precisamos mudar para que a nossa vida possa se reconfortar. A cura começa em seus pensamentos, nos teus sentimentos. A vontade de curar é que proporciona as oportunidades que Deus coloca na terra para você encontrar o seu caminho e ali, com disciplina, se curar. Por isso, todas as formas de cura são saudáveis e todas elas funcionam. Da medicina da terra, da medicina homeopática, da medicina fitoterápica, da medicina terapêutica, da medicina do amor e da medicina da fé. Todas são trazidas por Deus à terra para que cada uma encontre, cada uma das formas de vida encontre o seu caminho. Os que dizem não crer em Deus, buscam a medicina e se curam. E mesmo aqueles que, não crendo em Deus e acreditando, na força que os elementos da terra têm, também se curam. Assim, todos os produtos fitoterápicos são saudáveis, carregados com boa vibração. Assim, todo bom médico orientador também traz com ponderação a cura através dos medicamentos disponíveis à humanidade. Por isso, ninguém pode menosprezar o auxílio que já tenha. A medicina vem ajudar, as terapias complementar e a divindade purificar. Assim a cura se torna completa. Por isso, sempre insistimos aos irmãos para que cuidem do ar que respiram, do ambiente onde estão. Cuidem da paz interior, cuidem da sua boa fé, cuide do respeito aos seus irmãos, para que você tenha a sua cabeça em paz, a certeza de que tenha feito o seu dia produtivo sem prejudicar ninguém. A fé, aliada a esses compromissos na terra, lhe proporcionam sabedoria. E a sabedoria faz com que você tenha paz. E a paz, dentro do ar que você respira, facilita-lhe a vibração para que você comece a lutar por um novo começo, uma nova vida. Após sempre nos lembrarmos da água que bebemos, a prece ela consegue equalizar a água e ajustar suas vibrações. Ajusta-se as moléculas, mesmo que tenham elas algum dano
vibracional anterior, por manipulações indevidas, usos indevidos, mas as moléculas da água respondem sempre à boa vibração. E as moléculas não guardam rancor, não guardam ódio, não guardam más lembranças. Elas só se atualizam no momento em que você vai ingerir, no momento em que você vai aplicar numa planta, dar água aos animais, oferecer a água fluidificada aos enfermos. A prece, aliada a esse elemento poderoso, faz com que a vitalidade possa sim ajudar o seu corpo a retornar. Da mesma forma, os alimentos preparados por Deus para servir à humanidade. Dentro dessa inteligência suprema, cada alimento tem propositadamente um formato, uma cor, para poder colocar na mente do ser humano essa equivalência. E através da similaridade energética, vibracional, colorífica, faz com que o organismo entenda e absorva. Por isso, todas elas têm o seu período de cultivo e o seu período de colher. Os alimentos curam, os alimentos trazem em si respostas aos nossos órgãos. Para tal, devemos prepará-los com amor. Devemos preparar o nosso alimento com a nossa alma, com a nossa alegria, com o nosso prazer, que vai fazer com que eles se tornem medicamentos. Os alimentos são as fórmulas medicamentosas complementares da saúde de uma forma natural e bem simples para te ajudar. Após isso, sempre o movimento. Nossos corpos, mesmo os espirituais, mesmo os espíritos doentes, recebem essas mesmas orientações. O movimento é o caminhar, é o sair, é o dançar, é o cantar, é o interagir, é o falar. Todas as formas de vida se movimentam, até mesmo aquelas que pareçam estáticas. A própria natureza, através do vento, faz com que essas mesmas estaticidades criam formas de interagir, de movimentar-se. E todo movimento gera energia, e toda energia, bem canalizada ao corpo, traz as fórmulas perfeitas para a nossa saúde. Portanto, são 4 passos elementares para que você, com disciplina, ao receber a sua ajuda, faça-o com amor, pois só o amor de Deus pode curar-te para sempre. Tenhamos todos uma ótima tarde. É isso, gente. A oração é importantíssima para curar qualquer mal, seja físico, seja emocional, seja material, seja qual for o problema. Nós precisamos primeiro alimentar a essência. A essência é a nossa alma. E a forma de alimentar é essa conexão que fazemos com a energia máxima do universo, que é Deus. Por isso é importante fazer uma prece, não é mesmo? Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso, por todo esse conhecimento que nos é ofertado. Muito obrigado. Bom, depois de tanto conhecer, né, por intermédio desse Espírito, eu peço que você preste atenção na leitura dos 4 evangelhos, pois tudo que aprendemos nessa casa com os Espíritos tem como alicerce ou base os ensinamentos do Cristo do planeta, os ensinamentos de Jesus. Preste atenção nessa leitura. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes.
Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 33 a 38. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 22 a 28. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 33, 34 e 38. A crucificação. Chegaram assim ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira ou Calvário, onde lhe deram vinho misturado com uma substância amargosa, fel ou mirra, que Jesus, após provar, não quis beber. Crucificaram-no entre os salteadores, cumprindo-se assim a Escritura. E foi igualado aos malfeitores. E como Pilatos escrevera um título e o mandara colocar no alto da cruz, o qual dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, palavras estas redigidas em hebraico, latim e grego, muitos judeus as leram, mesmo porque o lugar da crucificação era perto da cidade. Disseram os principais sacerdotes a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois de terem crucificado a Jesus, às 9 da manhã, tomaram-lhe as vestes, dividiram-nas em 4 partes, uma para cada um, e também a túnica. Esta, porém, não tinha costura, porque era toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver a quem tocará. Isto para que se cumprisse a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitam sorte sobre a minha túnica. Assim, pois, fizeram os soldados enquanto Jesus falava. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Número 298. Vistes como foi Jesus conduzido ao suplício. Chegado ao Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, ficou submetido às leis que então regulavam as execuções pela crucificação. Sua boca não se abre para proferir o mais ligeiro murmúrio. É que lhe cumpria dar aos homens, até ao derradeiro instante, o exemplo da moderação nos atos e nas palavras, da submissão às leis, por mais iníquas que pareçam, do respeito aos seus executores, por mais ínfimos que sejam os agentes destes. A verdade, porém, tinha que se fazer ouvida e brilhar mesmo no alto da cruz, onde o justo fora pregado. Ele é o Rei dos Judeus, o Rei da terra, pois que procede dos céus. É o Rei dos habitantes da terra, porquanto seu reino não é deste mundo e não pode de forma alguma fazer sombra aos reis deste orbe impuro. Cumpria-lhe dar o exemplo da misericórdia e do perdão aos insultadores e aos algozes que a ignorância e as más paixões desvairaram. Quando o crucificam, profere palavras destinadas a abrir no presente e no futuro, como abriram no passado, as sendas do progresso moral. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Foram os judeus que por vontade própria o crucificaram, mas o ato material foram os romanos que o executaram.
A multidão reclamou a entrega de Jesus e Pilatos atendeu-a, no sentido de conceder que lhe fosse dada a morte. E a turba, ávida de espetáculos daquela natureza, o acompanhara, bramindo e injuriando-o. Ele, porém, estava entregue aos soldados romanos, que eram os que tinham o encargo de executar a sentença proferida e que, de fato, a executaram. Número 299. Pergunta: tem-se pretendido que há uma contradição entre as narrativas de Mateus e Marcos e a de Lucas, consistindo em que, segundo aqueles dois primeiros evangelistas, foram os soldados romanos que o levaram a efeito a crucificação, ao passo que, segundo o último, foram os judeus. Que dizeis a este respeito? Resposta: mantemos o que acabamos de dizer. Foram os judeus que moralmente condenaram a Jesus, sendo Pôncio Pilatos quem materialmente proferiu contra ele a sentença de morte. Do mesmo modo, os judeus que o acompanharam ao Gólgota foram os que presidiram ao seu suplício, mas materialmente foram os soldados romanos que executaram a sentença, desempenhando o papel do carrasco quando executa a condenação à morte sentenciada pelo tribunal do júri. As duas narrativas têm que ser explicadas e completadas uma pela outra, visto que no seu conjunto elas obedeceram ao propósito de destacar o ato moral do ato material, salientando-os. Lucas tomou a ação dos judeus sob o seu aspecto moral, pois que moralmente foram os judeus que condenaram a Jesus. Esse evangelista assim procedeu, considerando que, sobretudo naquele caso, o ato moral, puramente moral, muito pior era do que o ato material. Os soldados romanos não foram mais do que instrumentos passivos. Alguém há, porventura, que responsabilize o cutelo que cai sobre a cabeça do inocente pela sentença iníqua que o condenou? O peso da condenação cai todo sobre os juízes ou sobre o júri que se transviaram e não sobre o carrasco ou sobre o cutelo de que este se serviu. Mateus e Marcos atentaram somente no ato material. A narrativa de João, conforme o capítulo 19, versículos 14 a 18 e 23, que não deve ser isolada das dos três primeiros evangelistas, abrangeu o ato moral e o ato material. O ato moral dizendo que os judeus crucificaram a Jesus. O ato material dizendo que os soldados executaram a crucificação. Recusando modificar a inscrição que compusera por inspiração, se bem que desta não tivesse consciência, Pilatos obedecia a um sentimento de orgulho que lhe não consentia retroceder do que decidira. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Graças a Deus, graças a Deus. Cada dia que aprendemos mais, nos tornamos mais seguros, confiantes em nós mesmos, não é? Quanto mais eu aprendo, mais seguro eu fico para fazer aquilo que é de minha obrigação. E a minha obrigação é ser feliz. Se eu quero ser feliz, a obrigação é minha de buscar essa felicidade como?
absorvendo conhecimento para saber lidar e não se contaminar com o mal de ninguém, não é? Então, agradeço você por estarmos juntos, você aí, eu aqui e nós na casa do Pai Celestial. Que casa é essa? Planeta Terra. Amanhã voltaremos. Agradeço de coração mais uma vez. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.